Boa noite aos colegas de ICF1. Estamos aí na nossa preparação para a AP1. Ela vai chegar. Já consigo até ver o polo. Já está pertinho. Nesse final de semana tem as provas do grupo 1. E no final de semana seguinte são as provas do grupo 2. Hoje é 27 de agosto. São 9 da noite. Vamos à nossa live. Então, o que a gente vai tratar hoje aqui? Nós vamos tratar sobre este estudo a respeito das provas anteriores, né? Então, fazendo um levantamento das questões que mais caíram, nós descobrimos que 4 questões falam da fibra ótica. Tá? Elas caíram em 2015, 2, 2018, 2, 2023, 2 e, recentemente, caiu em 2024, 2. É o seguinte, colegas, a probabilidade dessa questão cair nesta AP1 de 2025, 2 é muito grande. Tá? É muito grande. Então, a gente precisa dominar tudo a respeito de fibra ótica e os seus cálculos para que a gente não tenha medo dessa questão se ela aparecer na AP1. Tá? Tem coisas que são simples, tem coisas que não são tão simples. Em todos os casos, vocês precisam observar e observar. Tá? Então, vamos começar? Vamos lá para a primeira? Vamos para a prova 2015-2. Vamos ver a cara dessa questão e vamos ver se ela mete tanto medo assim. Está abrindo aqui na tela, muito lento. Está aqui, essa é a prova de 2015, o quê? Segundo semestre, a AP1, tá? Sempre a AP1, tá bom, pessoal? Ah, notícia boa, que não sei se é tão boa assim, mas eu tenho que falar. Caiu a primeira questão de fibra ótica na AP3 do semestre passado. Nunca tinha caído, tá? Então, ela caiu na AP3 apenas, não caiu mais em lugar nenhum, mais prova nenhuma, caiu uma questão de fibra ótica, tá? Das antigas. Então, quem aí está com dificuldade para estudar ICF1, se vocês já perceberem que vão fazer a AP3, né? Ah, Marcelo, o dia da AP1 eu não vou poder estar, vou estar viajando, ou então na AP2, não, o dia da AP2 eu não vou estar aqui na cidade, que não sei o quê. Então, você é um sério candidato para fazer a AP3. Então, nesse caso, está aí uma questão ótima para vocês estudarem. Caso ela caia na AP3, vocês não vão precisar ficar com medo. Como é que foi no semestre passado? Não caiu na AP1, caiu na AP3. Aqui, esse semestre vai ser como? Se cair na AP1, não deve cair na AP3 e vice-versa. Então, a gente vai utilizar a mesma estratégia, né, que o coordenador está usando. Vamos lá, vamos ver a questão. Está aqui a questão. Está aqui. Vamos lá. Vamos junto? Vamos junto, eu estou com vocês. A figura 3 mostra um raio de luz se propagando em uma fibra ótica. Ótica não, é óptica. Ótica é relativa ao ouvido. Paralelo às paredes. Então, aqui vamos parar e já vamos explicar o que significa essa palavra propagar. Se você for no dicionário, você vai ver que a palavra propagar significa ser transportada por ou em. Então, quando eu propago alguma coisa, por exemplo, vou propagar uma fofoca. Eu vou pegar uma fofoca, eu vou contar para um monte de gente, ela vai o quê? Vai se espalhar e vai viralizar. Então, propagar significa difundir, significa espalhar,
significa ser transportada em ou ser transportada por. Ok? Então aí está dizendo o quê? Que a luz vai ser transportada através de uma fibra óptica. Certo? Paralelo às paredes. Essa fibra óptica possui índice de refração 1,48 e está no ar, cujo índice de refração vale 1. A partir de certo ponto, a fibra está quebrada, formando um ângulo θ qualquer com a parede anterior. Letra A. Explique o funcionamento da fibra óptica a partir do princípio de refração da luz. Use desenhos para ilustrar a sua explicação. Tá? Então, antes da gente desenhar, vou pedir, por favor, a vocês, feche os olhos, tá? Escuta o que eu vou falar para vocês poderem gravar melhor. O que é fibra óptica? A fibra óptica, ela, para começar, tem pouco tempo, tá? Ela tem poucos anos. Ela não foi criada ontem, mas também não foi criada em 1800. A fibra óptica, ela é praticamente a estrada que pavimentou o nosso futuro. Então, hoje, por exemplo, se nós temos todas essas conexões à internet, agradeçamos as fibras ópticas, aos cabos submarinos que são feitos por fibras ópticas. O que é a fibra óptica? A fibra óptica, ela nada mais é do que um fio de cabelo, né, ou um fio da mesma espessura do nosso cabelo, feito de vidro. Ah, Marcelo, mas é vidro mesmo para valer? Olha, é um material extremamente parecido com vidro, que usa a mesma matéria-prima do vidro, né, que é aquele cristal de silicato, né, aquela sílica, né, areia da praia, né, o vidro é feito daquilo, não é? Mas não é o mesmo vidro da sua garrafa de azeite ou da sua garrafa de refrigerante, não. É um vidro extremamente puro. É um vidro muito puro. Então, o feixe de luz, ele viaja dentro deste fio de cabelo. Marcelo, de que forma que a luz viaja dentro da fibra óptica? Através de sucessivas reflexões. De alguma forma, a luz vai entrar na fibra. Ok, quando ela entrar na fibra, como a luz viaja em linha reta e a fibra faz um monte de curva, em algum momento vai ter uma reflexão. Quando a gente tiver uma reflexão, essa uma incidência, né, na parede da fibra, ela vai gerar uma outra reflexão. E assim, sucessivamente, a luz vai ser transportada, trafegada, vai ser propagada dentro da fibra óptica. Certo? No caso dessa questão, é uma questão simples de dois meios. Quem fez questões anteriores do exemplo do aquário não encontra nenhuma dificuldade com essa questão. Mas vamos lá, então a gente vai ter que responder. Pô, Marcelo, eu tenho que responder essa questão. Qual é a questão, pessoal? Explique o funcionamento da fibra óptica a partir do princípio da refração da luz. Então, eu tenho que falar qualquer coisa que envolva a refração da luz. Beleza, a melhor resposta continua sendo essa. A luz viaja dentro da fibra óptica através de sucessivas reflexões internas totais. Ponto. Não precisa enfeitar o pavão. Falou isso, tá? Ô, Marcelo, mas está pedindo para falar sobre refração. Ué, e a reflexão interna total é o quê? Qual é a equação que a gente usa para calcular a reflexão interna total? Não é a equação de Snell?
que foi que eu disse a vocês? Se eu falar sobre equação de Snell, estou falando refração. Se eu falar de refração, estou falando de equação de Snell. Se eu falar equação de Snell, estou falando de reflexão interna total. E se eu falar sobre reflexão interna total, eu estou falando de equação de Snell. Então, eu estou dentro do assunto. Vamos ver qual é a resposta desse gabarito. Ele está em azul, deve estar muito clarinho aí. Vamos ver. Essa explicação está no texto da aula 2, página 50. Olha aí, olha o spoiler. Atenção, alerta de spoiler. Aonde no livro está falando isso? Tá? Detalhe, é no módulo 1, hein? Primeiro bimestre é o livro 1. Segundo bimestre é o livro 2, mais o livro 3, Astronomia. Então, segundo semestre, eu recomendo que vocês rezem. Reza bastante, porque vocês vão estudar pra caramba. São 2 livros. Por isso é que eu fico aqui metendo pressão na vida de vocês. Tira 10 na AP1. A gente não sabe o que vai encontrar na AP2. É por isso que muita gente cai em ICF1. Ah, Marcelo, já sei. Não vou fazer a AP2 e vou fazer a AP3. E assim eu fujo do terror que é a AP2. Olha, quem pensa assim, sinceramente, não está querendo se formar. Quem tem esse pensamento no terceiro grau, fugindo dos desafios, não quer se formar. E outra coisa, isso é uma armadilha, porque a AP3 é mega difícil. A AP3 é mega difícil. Ela é bem mais difícil, tanto que a AP1 quanto que a AP2. Tá certo? Então vamos lá. Essa explicação está no texto da aula 2, página 50, no vídeo Fibras Ópticas, e foi dada com o gabarito nas questões 6 a 11 das questões de óptica do módulo 1, aula 2. Olha aí, ó. Eu acho que eu tenho isso aí, hein? Eu acho que eu tenho isso no Drive. Tá? Já pode ir lá pegar no Drive para poder ler. Trabalho de casa. A fibra óptica, engraçado que agora aqui ele corrigiu, né? Agora aqui ele colocou óptica, né? Porque aqui ele colocou ótica, depois ele repetiu na ótica, depois ele colocou de novo ótica, mas aqui não, aqui é óptica, né? Então, a fibra óptica é feita de um material mais denso que o ar. Será que é isso mesmo, Marcelo? É isso mesmo. Se o raio luminoso penetra na fibra óptica de tal forma que a incidência nas suas paredes se faz com ângulos maiores do que o ângulo limite. A luz sofre várias reflexões totais, caminhando no interior da fibra, sem escapar pelas suas paredes, como pode ser visto na figura. Então, olha a explicação da questão dessa prova. Como a fibra óptica, como é que é o funcionamento da fibra óptica? A luz entra dentro da fibra e vai sofrer sucessivas reflexões internas totais, se mantendo confinada dentro da fibra. Pronto, acabou. Tá? Ok? Engraçado, né? Vocês estão vendo aqui alguma palavra refração? Não tem nenhuma palavra refração aqui. Aqui, ó. Não é o que a questão está pedindo? A partir do princípio da refração da luz. É do princípio, não é da palavra refração. Por isso que eu posso falar reflexão interna total. Tá? Aí, gente, olha só, tem que desenhar. Tá? A questão está pedindo. I'm sorry. Então tem que desenhar. Desenha um tubo, como se fosse uma fibra. Desenha a luz entrando na fibra. Tá? Na hora que ela entra, você tem que colocar normal. Olha lá. Ela entra já com o ângulo já quebrado, por causa da refração. Depois ela bate na borda. Ela bate na borda da fibra, mete ali a normal.
reflete com o mesmo ângulo, vai para o outro lado, normal, reflete de novo até ela sair do outro lado da fibra. Então é isso aí que vocês têm que desenhar. Alguma dúvida sobre essa primeira questão? Não? Vamos continuar. Encontre o valor máximo do ângulo θ para que a fibra ótica continue funcionando. Isso é, continue mantendo todo o raio no seu interior sem permitir o seu vazamento para o exterior, que é o ar. Aqui cabe uma explicação, tá? Nessa questão, a fibra está sem casca. Nessa questão, a fibra óptica está sem casca. Na vida real, a fibra ótica ela é envolvida com uma casquinha muito dura que mantém o vidro sem quebrar. Você faz dobra com ela, faz uma dobra até bem acentuada mesmo, e parece que o vidro ali parece até que é borracha, tá? Mas a casca é tão dura que ela não deixa o vidro se quebrar. É claro que isso tem um limite, né? Você não vai dar um nó na fibra, vai apertar com os dentes, né? É claro que você vai quebrar a fibra toda. Pode falar, Cristiano. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos. Eu já trabalhei com fibra ótica, então deixa eu só fazer uma correção rapidinho. A fibra ótica, ela não pode fazer vinco, ela não pode dobrar muito. Ela faz a curva. Você pode fazer uma curva de 90 que ela vai te responder. Se eu dobrar ela, se ela der quina, ela não consegue refletir mais. Colegas, viram aí o que o colega falou? Ele trabalha com fibra ótica, tá? Já trabalhei, irmão. Hoje não trabalho mais. Então, vamos lá. Recapitulando. A fibra, ela deveria ficar reta. Mas quase sempre não dá para fazer isso. Tem sempre uma curvinha ou outra para fazer. Rapidinho, só para o pessoal entender isso. Já prestaram atenção nos postes, que você tem vários rolos presos em alguns postes? Aqui dali é fibra ótica. Isso aí. Eles enrolam daquele jeito onde a luz consegue passar por ali, entendeu? Aquilo ali, pessoal, são sobras, tá? Que é mais interessante deixar enrolado no poste para algum uso futuro do que você colocar a fibra no tamanho exato, porque fibra ótica não é igual ao cabo de cobre, que você pode fazer uma emenda e tá tudo certo, né? A emenda da fibra é complexa. Então, pega ali o finalzinho do rolo, deixa ali, ele tem vários nomes, loop de serviço, loop de segurança, né? Margem de segurança. Esse poste aqui vai sair e a companhia de luz vai colocar um poste em outro lugar, a fibra já chega até lá. Então, isso aí é uma ciência complexa. Obrigado, colega. Recapitulando, fibras podem fazer pequenas dobras suaves, tá? Agora, você não pode também querer, né, fazer o samba do galo doido, né? Aí vai quebrar, tá? O que o colega falou, não pode ter amassados, moças, vincos, marteladas, não pode ter nada disso. Você compromete, tá? Você quebra a fibra por dentro, aí a luz, você vai interromper, né, a viagem do raio de luz e ele vai parar ali. Tá certo? Dúvidas? Vamos para a letra B. Na letra B, quer saber o seguinte: qual é o ângulo máximo para que a fibra continue funcionando apesar dessa dobra? Não é quebra, é uma dobra, tá? Ok? Aqui vai entrar a reflexão interna total. Então, vamos analisar, né? Você não sabe qual que é o ângulo. Você sabe qual que é o ângulo? Você não sabe. Aqui no enunciado não está falando nada. Olha lá, ó. Está falando nada de ângulo. Então, você nem vai trabalhar com ângulo. Tem só os índices de refração. Felizmente, preste atenção. Preste atenção. No caso da reflexão interna total, nós temos uma
formulazinha rápida, prática, para você encontrar o ângulo limite. É só você dividir os índices de refração. Agora, tem que ser o menor em cima e o maior embaixo. Ou seja, eu preciso estar numa situação de o raio está saindo do meio mais refringente para o menos refringente. Como é que está aqui na questão? A fibra está mergulhada no ar. Se ela está mergulhada no ar, então o índice do ar vale 1 e o índice da fibra, se eu não me engano, é 1,48. Então, ó, é só você dividir o índice do ar pelo índice da fibra, você vai chegar no valor do seno do ângulo, o quê? Limite. Você vai chegar no seno. Aí, usando a calculadora, você puxa a capivara dele e ele te devolve o ângulo daquele seno. Tudo bem, pessoal? É assim que se calcula ângulo limite em uma situação de reflexão interna total. Então, tá aqui. O problema é que essa questão tem pegadinha. O que você acabou de calcular é o ângulo de incidência limite. E incidência limite, pessoal, depois da dobra. Depois da dobra. Ok? E aí você não pode deixar, você não pode ignorar que você tem aí o quê? Uma defasagem de 90 graus. Isso tem que ficar bem entendido. Então, esses 42,5, parabéns. Você acabou de encontrar o ângulo limite para que a fibra continue a transmitir a luz dentro dela. Parabéns. Show de bola. Polegares para cima. Mas agora, a questão quer saber qual é o valor de θ. Muito simples. Você soma esse valor com 90. Soma com 90, vai dar 132,5. Esse é o valor, tá? A resposta da questão. Tá? Tem nada a ver com ângulo limite, nada a ver com reflexão interna total, nem nada. Ele quer saber o seguinte, qual é o tamanho desse ângulo que é formado por essa dobra. Ah lá, ele quase é 180 graus. Mas ele não é 180 graus. Ele é menos. Tá? Então, obviamente que aqui eu tenho um valor maior do que 90 e menor do que 180. 132,5 é maior do que 90 e menor do que 180. Muitos colegas chegam até aqui, mas eles acabam errando a questão. Então, ó, aqui no gabarito está muito claro, né? O θi é o θ incidente limite. Parabéns, você achou. Agora você tem que achar o θ. Então, tenha certeza de que você está atendendo o que a questão pede. E Zé Fini. Agora vamos correr agora para a prova 2018-2. Eu acho que a questão é bem parecida, tá? Muito parecida. Essa aqui é bem tranquila. Vamos lá? Então vamos lá. Tá chegando. Tá chegando. E chegou. Tá aqui. Gente, é a mesma questão. Tá? Olha lá. O índice da fibra é 1,48 e o ar vale 1. É a mesma questão. Agora, o coordenador desenhou um pouco diferente. Olha lá, ele colocou na dobra A, ele colocou o θ, e aqui, no ângulo de incidência, depois da dobra, ele colocou θRT, que nada mais é do que θ limite. Então, o ângulo de reflexão total nada mais é do que o ângulo de incidência para a reflexão interna total. E está aqui, ó, o raio refratado anda ali na borda da fibra, mas não sai para o ar. Em uma situação real, ela já não sairia, porque ela tem, a fibra ótica tem o quê? Uma casca. E quase sempre essa casca é espelhada. Não é, Cristiano? É isso? Alguém já abriu uma fibra para ver? Às vezes na rua... Correto.
às vezes tem uns retalhos. Pega lá aqueles retalhos lá que fica no chão, leva para casa, abre com uma lupa e você vai ver que a casquinha da fibra, ela é espelhada. Então, gente, para começar, o raio de luz não foge por quais motivos? Primeiro, por causa das sucessivas reflexões. Segundo, pela reflexão interna total. E terceiro, pela casca espelhada. Então, meus amigos, a luz está mais do que confinada. Ela não vai fugir dali, mas nunca. A não ser que você quebre a fibra. A não ser que você dê uma machadada na fibra, a não ser que o rato roa o cabo, a não ser que você pegue uma espada ninja e queira fazer o golpe giraia, aí ferrou, né? Aí você vai cortar a fibra e a luz vai se perder no infinito. Letra A. Explique o funcionamento da fibra óptica a partir do princípio da refração da luz. Já falamos. Como funciona a fibra óptica? A luz é transportada dentro da fibra através de sucessivas reflexões e reflexões internas totais. E a luz fica confinada dentro da fibra. Pronto, é só falar isso que acabou. Letra B. Encontre o menor ângulo, aqui não está pedindo nem para desenhar. Use o desenho acima para ilustrar a sua explicação. Então, pessoal, pega o desenho aqui, ó, e desenha aqui a luz continuando e aqui refratando o quê? Na borda da fibra. Tá muito clarinho, não dá para ver, mas aqui é um tubo, né? E o tubo sofreu esse angulamento aqui. Encontre o menor valor do ângulo θ para que a fibra óptica continue funcionando. Você vê, você para enganar, né? Isso aqui é para pegar trouxa, né? O θ aqui não é o θ limite, é o θ da dobra. Aqui, ó. É esse θ aqui. O θ limite é outro, tá? Que a fibra óptica, agora aqui é óptica, né? Aqui em cima é óptica, né? Mas aí a criatura, né, não faz a revisão do documento e ficou óptica, ou seja, do ouvido dele, né? Continue funcionando, isso é, continue mantendo todo o raio no seu interior sem permitir o seu vazamento para o exterior, que é o ar. Como a gente resolve isso? Simples, lei de Snell. Então você usa a equação de Snell, não é? Começa a substituição, o N1 é da fibra, então é 1,48. O seno de θ1 é o nosso seno do θ limite, ou o seno da reflexão total, igual a N2. Quanto é N2? É o ar. Mas, Marcelo, mas o raio não vai passar para o ar. Mas você tem que analisar os dois meios. Então, você tem que colocar o índice de refração do ar, sim. E o seno do ângulo refratado nada mais é do que o seno de 90 graus. Né? Você está numa situação de reflexão interna total, então o ângulo refratado vai ter 90 graus. Coitado, nem de raio refratado eu posso chamar mais. Continua, então, agora somente a matemática, passa o seno do ângulo limite para a esquerda, do outro lado vai ficar 1 dividido por 1,48. Ó, você vê, naturalmente você se encaminha para aquela situação aonde você tem a divisão dos índices de refração, não tem nada de ângulo aqui, e aí, puxando a capivara lá na calculadora, você recupera o ângulo deste seno, e o ângulo deste seno é 42,5. Mesma coisa da questão daquela outra prova, tá? Mas não acabou não, porque agora você precisa calcular o θ. Então, o θ nada mais é do que o ângulo limite mais 90 graus de defasagem. Então, isso dá 132,5 graus. Aí tem colega que fala que não entende. Marcelo, eu não entendi. Da onde surgiu esse 90 graus? Olha a figura. Olha a figura que você vai entender. Olha lá. Tá vendo? Se você fizer um corte aqui, aqui você já ganha 90 graus. Quanto vale o restante? Pela regra da semelhança de ângulos e triângulos, você descobre que o ângulo de reflexão total é exatamente esse ângulo aqui, ó, restante.
que está dentro da dobra. É perfeito. Estamos numa ciência exata. Ah lá, faz um corte aqui. Faz um corte. Pronto, ganhou um ângulo de 90 graus. Qual é o ângulo restante aqui? Eu não sei. Ah, mas ele é igualzinho ao ângulo limite. Ah, então tá, então é o ângulo limite. Então, ângulo limite mais 90 graus, fechou, você encontrou o ângulo θ 132,5 graus. Vamos agora para a próxima prova. São 4 provas que a fibra ótica aparece. Ela apareceu no segundo semestre de 2023. Vamos lá ver a questão. Piriri, pororó, deve ser a última também, né? Vamos lá. Opa, tá aqui. Ó, tá aqui. Só que dessa vez agora tá em pezinho, né? Olha lá. Coordenador da disciplina fez diferente, né? Escreve a mesma coisa, mas faz diferente. Aí beleza, ele botou em pé. É óbvio que para muitos colegas, essa vai ser a primeira vez que eles vão ver esse desenho, né? Mas quem estudou pelas provas anteriores e praticou e refez a questão, não será novidade. Então vamos lá. A figura ao lado mostra um raio de luz se propagando uma fibra óptica paralela às paredes. Essa fibra óptica possui um índice de refração 1,47. Ó, não é mais 1,48, né? Então quem decorar a questão vai descobrir que não vai chegar a lugar nenhum, né? Tem que saber fazer. Está no ar, vale 1, a partir de certo ponto a fibra está dobrada, o ângulo θ e piriri, pororó, piriri, pororó. Letra A. Explique o funcionamento da fibra óptica a partir do princípio da refração da luz. Utilize um desenho para ilustrar a sua explicação. Pessoal, falando sério, isso aqui não é opcional, não. Você não vai colocar um desenho para explicar melhor. A questão está mandando você desenhar. A questão está mandando você desenhar. Não é opcional. Ah, eu vou explicar com 10 linhas para não ter que fazer desenho. Tem que fazer desenho. Tá? Estudante de engenharia tem que desenhar muito bem. Vocês podem olhar na grade, vocês vão ter uma disciplina chamada desenho básico. E vocês vão desenhar muito. Vão desenhar pra caramba. Vocês vão sair dessa disciplina desenhistas. Tudo bem? Então, não fujam de nenhuma tarefa de fazer desenhinhos. Usa caneta azul, caneta preta, lápis, lapiseira, se vira. Mas começa a colocar essa mão aí para funcionar. Tá? Então vamos lá. Como que a gente explica o funcionamento da fibra óptica? Moleza, Marcelo. A luz viaja dentro da fibra através de sucessivas reflexões internas totais, onde a luz fica confinada dentro da fibra. Beleza, acabou. Já respondeu. E o desenho, olha aqui como é que está no gabarito. Lembrando que isso aqui é um desenho que é ilustrativo. Tá? Você pode fazer aí da sua cabeça. Está muito mal desenhado, mas se você olhar de certa perspectiva, não importa o ângulo que você entra com o raio dentro da fibra, ele vai, o quê? Vai refletir sucessivamente lá dentro e ela não anda em linha reta. A luz, ela não anda pelo meio da fibra. Ela vai por meio de sucessivas, o quê? Reflexões. E a luz não sai da fibra, tá? Por causa da casquinha espelhada. Tá? Tá vendo aí? Beleza? Então, vamos lá. Letra B. Encontre o valor do ângulo θ para que a fibra óptica, né, não é ótica, é óptica, continue funcionando. Isso é, continue mantendo todo o raio no seu interior, sem permitir o seu vazamento para o meio exterior, que é o ar nesse caso. Então, vamos lá ver? Parará. Aqui está o gabarito, né, da letra A, não é? Bem completinho, por sinal. Tá? Vale a pena a leitura. E agora, o que aconteceu? Infelizmente, o tutor
o coordenador cancelou a letra B porque teve algum problema de impressão na prova. Tá? Então, ele cancelou a letra B. Agora, a gente calcularia fácil, né? Agora a gente está fera, né? Ia ser 1... Vamos fazer aqui? Vamos fazer aqui. Vamos dividir 1 por 1,47 e puxar a capivara. Olha aqui. Olho na tela. Vai, calculadora. Ô, PC tá quente, viu? Ó, dá para fritar um ovo. Vamos lá. Vai ser o quê? 1 dividido por 1,47. Isso dá 0,680. Vem aqui na trigonometria, segundo conjunto de teclas, função inversa do seno ou arcosseno, recuperei o ângulo, é 42,86 graus. Mas isso não responde à questão. Eu preciso somar com 90 graus. Somando com 90 graus, vai ficar 132,86 graus. Essa é a resposta. Tudo bem? Dúvidas? Tá? Então está aqui, gabarito apenas a letra A, o item B foi desconsiderado. Fechou. Vamos agora para a última prova de hoje. Essa é pesada, hein? Essa é pesada. Aqui, os homens se tornam meninos e as mulheres chamam pelo papai. Tá? Vamos lá? Vamos lá. Uma fibra óptica é feita de um material com índice de refração igual a 1,5 e é revestida por um material com índice de refração 1,48. Um raio de luz entra na fibra fazendo o ângulo θ1 com o eixo da fibra. É com o eixo. Com o eixo. Determine, letra A, o ângulo crítico para a reflexão interna total na interface núcleo-revestimento. Letra B, o ângulo máximo, né? Ele chama de θ máximo, em relação ao eixo da fibra. Venha, Lu. Vamos governar a galáxia como pai e filho. Não! Em relação ao eixo da fibra, com que a luz pode entrar na fibra para que ocorra reflexão interna total. Considere o índice de refração do ar igual a 1. E na letra C, eu entendo que é a mesma coisa da letra B, só que dessa vez a fibra está mergulhada em água. Ela não está mergulhada no ar. Então é só você trocar o índice do ar, trocar pelo índice da água. E ele quer saber qual é o novo ângulo máximo de entrada. Olha, pessoal, pode parecer difícil, mas para quem estudou um pouquinho, tudo que está aqui é familiar. Você não tem medo de nada do que está aí, não. Tá? Então, essa prova não tem gabaritation. Eu tive que fazer junto com os colegas, então nós fizemos. Está aqui, tá? Quem quiser depois me pede aí, tá? O PDF desse gabarito, tá? Então, botei no Excel, porque eu não trabalho mais com papel há muitos anos. Eu só trabalho com Excel, não é? E coloquei aqui os valores, né? Os 3 índices de refração, né? Os 4, né? Na verdade. E agora vamos entender essa bagunça aqui, tá? Ok? Qual é a letra A? Qual é o ângulo crítico para a reflexão interna total na interface núcleo-revestimento? Como fazer essa questão? É simples, tá? Eu expliquei para vocês que quando vocês tiverem uma questão de 2 meios, você vai sempre trabalhar com um par de meios. Você não vai trabalhar com todos os meios.
né? Aqui no caso, né, nessa questão, são 4 meios. Tá? Você não vai trabalhar com 4 meios, você vai trabalhar com 2 de cada vez. Tá? Então, a questão até, o coordenador até ajuda. Ó, na interface núcleo revestimento. Núcleo casca. Então, você vai trabalhar o quê? Com esses 2 meios núcleo casca. Beleza. Então, tá aqui, ó. Olha aqui, ó. Vou pegar esse desenho aqui para ficar claro. A luz entrou, né? Como vocês podem ver, não tem seta. Puxa vida, poderia ter uma seta aqui, não poderia? Hein, pessoal? Não poderia ter alguma coisa assim? Poderia, né? Mas não tem. Por que não tem? Porque está óbvio que a luz está fora da fibra e ela entra na fibra pelo eixo. Então, esse θ1 aqui, na verdade, ele é um θ o quê? De incidência. Quando a luz entra na fibra, ela já entra o quê? Refratada. Então, esse ângulo aqui é o θ, o quê? Refratado. Refratado. Quando chega aqui na casca, né? Lembrando, né, que aqui é a casca e aqui é a fibra, né? Então, esse aqui é o quê? É a separação entre os 2 meios. Ora, se essa aqui é a separação entre 2 meios, então eu vou colocar normal aqui. Olha lá, vou pegar a normal verdinha, vem aqui, ó, desenha a normal entre os 2 meios, o quê? No ponto de incidência. Tá lá. Aqui, ó. Normal. Olha lá. Tá vendo, gente? Agora é que vem o perigo. Sabe qual que é o perigo? É que esse ângulo aqui, vou até desenhar ele de preto. Esse ângulo aqui, tá? Não tem nada a ver com essa normal. Agora, esse ângulo refratado se torna o quê? O θi, ele se torna o θi do quê? Desse meio aqui. O ângulo de reflexão vai ser o meu θr. O θ de reflexão. Então, este ângulo aqui, galera, esse aqui, tá? Esse ângulo aqui não tem nada a ver com outro ângulo ali. Vou até colocar ele aqui vermelhinho. Deixa eu ver se vai dar certo. Foi. Não tem nada a ver do que esse ângulo aqui. 2 ângulos diferentes. Tá? Então, olha só. O que nós temos aqui? Nós temos o seguinte. Que esse cara aqui são 2 meios. Aqui, ó. Meio 1 e meio 2. E esse cara aqui é outros 2 meios. Onde esse aqui é o meio 1 e esse aqui é o meio 2. É isso. Tá certo? É só não se embananar aqui. Então, este raio refratado se torna o incidente dessa outra análise aqui. Foi isso que os colegas não tiveram frieza para poder enxergar na prova. Vamos ver como é que calcula agora. Então, tá aqui, ó. Coloquei tudo passo a passo. Olha lá. Fórmula de Snell-Descartes. Adaptação para a reflexão interna total. Aqui, ó. N1 seno de θ crítico, que é 90 graus, né? Igual a N2 vezes seno do θ limite. Ah, Marcelo, não é ao contrário? Pode fazer invertido, vai dar o mesmo resultado. Pode fazer invertido. Aqui, meus amigos, é só 2 fatores separados por um sinal de igual. Se está na esquerda, se está na direita, tanto faz.
Aí agora a gente substitui com os valores, né? Então, o θ crítico, na verdade, é um seno de 90 graus. Vamos ver isso no desenho? Onde é que está isso, Marcelo? Está aqui, ó. Se esse aqui é o θ incidente e esse é o θ refletido, onde está o θ refratado? Está aqui. Ó. Olha ele aqui. Olha eu aqui. Surpresa! Sou eu! Cheguei! Tem que me amar. Olha aqui, ó. Está aqui, ó. Lembra da reflexão interna total? O raio refratado vai viajar onde? Na separação entre os meios. Eu nem posso chamar ele de raio refratado. Tá? Agora, aqui é formado o quê? Um ângulo de 90 graus. É esse ângulo de 90 graus que a gente chama de ângulo crítico. Volta lá na prova. Então tá aqui. N1 seno de 90, N2 seno de θ limite. Tá chegando. Quando você desenvolve a questão, você descobre o quê? Que o seno do θ limite é igual ao N1 dividido pelo N2. Tá aqui um lembrete para os senhores e senhoras e senhoritas. Só funciona se for o N menor dividido pelo N maior. Se você se embananar e você inverter, você vai chegar num resultado maior do que 1. E não existe ângulo de seno maior do que 1. Você pode tentar. Olha aqui, ó. Ó, 1,00007. Opa, peraí. 1,00000000008. Trigonometria, arcosseno. Opa! Entrada inválida. Não existe. Não existe seno maior do que 1. Consequentemente, eu não consigo recuperar o ângulo cujo seno seja maior do que 1. Então, você não pode errar aqui nessa conta. Beleza. Achamos o seno do θ limite. Agora, eu quero o ângulo. Então, eu vou usar o quê? Arcosseno. Então, olha a fórmula final como é que ficou. O ângulo limite é igual a arcosseno de N1 dividido por N2. Esse resultado vai dar 80,63 graus. É um ângulo grande. Então, olhando para o desenho, pô, gente, tá coerente, né? Ó, é esse cara aqui, ó. Vou botar em rosinha. Olha aqui, ó. É esse cara aqui que a gente está falando, ó. Tá? Ah lá, ele é um ângulo bem grande. Tá quase se aproximando de 90. Tá vendo aí? Então, quando o meu θ limite for 80,63 graus ou maior do que isso, porque não é à toa que ele se chama θ limite, ele tem um ângulo limite, ele tem um limite aonde ele não vai ter reflexão interna total. E a partir desse limite, aí eu vou ter sempre reflexão interna total, é por isso que ele tem esse nome. Então, é 80 ou maior. Beleza. Letra B. O ângulo máximo em relação ao eixo da fibra para que a luz possa entrar na fibra para que ocorra a reflexão interna total. Isso aqui os colegas não tiveram sangue frio. Você acabou de calcular uma situação de reflexão total. Aqui, ó. Você acabou de calcular uma situação de reflexão total. Para ter reflexão total, você precisa de um certo ângulo, que é 80,63. Ora, quando você tem um ângulo de 80,63, qual é esse ângulo aqui? Essa é a questão. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer uma análise de dois meios, não é? Aonde esse ângulo refratado aqui vai gerar esse ângulo, ó, ele vai ser incidente, vai gerar um refratado, já gerou, e agora você vai gerar o quê? Ele vai ser incidente também, e agora você vai calcular o quê? O ângulo refratado. Esse é o θ1. Os colegas não tiveram sangue frio para fazer de trás para frente. Tá?
A seta, gente, é um detalhe, tá? Ela pode estar para cá, ela pode estar para cá, tanto faz. O importante é que na teoria da física, você está analisando a passagem do raio de luz de um meio óptico para outro. Não importa se está indo para lá, indo, voltando, retornando. Não! Isso não é importante. O importante é você calcular certo. Tá? Então, vamos ver como é que a gente faz isso. Deixa eu ver se eu coloquei alguma coisa aqui. Coloquei. Ó, aqui, ó. Essa é os cálculos parciais da reflexão interna total. Olha lá. Está aqui. E esse daqui é o cálculo feito para você achar θ1. Então, vamos lá. Já fiz isso com vocês algumas vezes, né? Vamos lá. Qual é o seno do ângulo incidente? É o seno de 80,63. Vamos lá, então. Olha lá. 0,16... Não é isso não. Não é isso não. Minto. Vamos lá. Como é que a gente calcula isso aqui? Vou ter que fazer tudo. Vamos lá. Então, 1,48 dividido por 1,50. Vai dar isso aqui. Agora vem trigonometria, recupera a capivara. Recuperei. Agora acha o seno da capivara. Qual é o seno da capivara? É o mesmo valor. Percebam que eu estou trabalhando dentro da calculadora. Pessoal, não pode fazer aproximação de valores parciais. Eu coloquei aqui somente para visualização. Então, vamos lá. Qual que é o seno? Me lembrei. Tem que explicar para vocês. Olha só. Esse ângulo aqui não é 80 graus. Tem que ser 80 graus mais 90. Tá? Porque agora eu estou mudando de meio. A normal está aqui. A outra normal está defasada em 90 graus. Então, você tem que somar com 90 graus. Tá, pessoal? Foi mal aí, viu? Vamos lá voltar para ver como é que fica. Olha lá. Somar não, subtrair. 90 menos 80,63 vai dar o quê? Cadê? 90 menos 80,63 vai dar 9,37 graus. Puxa o seno dele. Qual é o seno dele? 0,163. Está aqui. Agora multiplica por N1. Quanto vale N1? 1,50. Eu estou dentro da fibra. Então, 1,50. Isso vai dar 0,244. Achei o lado esquerdo da equação. O que isso significa? Que o outro lado também é esse valor. E aí, ao invés de multiplicar com N3, eu divido pelo N3. Quanto vale o N3? É o ar. Então, vai ser 0,244 dividido por 1. É ele mesmo. E agora, você puxa a capivara, esse valor aqui, puxa o arcosseno, vai dar 14,13 graus. Esse é o ângulo θ1. Esse é o ângulo aqui, ó, o ângulo de incidência máximo, tá? Que ele tem que entrar na fibra para gerar esta reflexão total aqui. E assim você garante que a luz fica dentro da fibra. Vamos para a letra C. A letra C, puxa a vida. Quem errou a letra B, obviamente que errou a letra C, né? Porque é só você substituir o quê? O índice do ar pelo índice da água. Só isso. Tá? Então, a conta é a mesma. Olha aqui, ó. 0,163 está aqui, né? Que é o seno de 9,37, né? E agora você multiplica pelo N1. Quem é o N1? É da fibra. Eu estou até copiando daqui, né? É da fibra, 1,50, isso vai dar 0,244. Achei o lado esquerdo, isso é igual ao lado direito. Agora, para você achar o seno do ângulo de incidência, né, que aqui eu estou dizendo que é refratado, né, aí eu tenho que dividir pelo N4. Quanto vale o N4?
é o N da água que está na letra C. Em vez de ser 1, vai ser 1,33. Ó. Pode ver que aqui é quando muda. Ah lá, então ficou 0,18. Puxa a capivara, 10,58 graus. Pronto, pessoal. É só não ter medo, tá? Ok? É só não ter medo. Essa questão não pareceu tão difícil. Mas, infelizmente, em 2024-2, nenhum colega disse que acertou essa questão. Ficaram quietos, calados. Eu fiz live, né? Marcelo, faz aí o gabarito aí. Eu fiz o gabarito, né? Fiz da questão 1, fiz da questão 2, né? Que é verdadeiro e falso. Fiz da questão 3, que é essa aqui do deslocamento, né? E fiz da Q4, que é essa questão dessa fibra ótica aqui. E aí, só escutei silêncio. Os colegas erraram essa questão. Ah, Marcelo, questão de fibra ótica é difícil? Não. Questão de fibra ótica é questão de 2 meios. Você tem que sempre analisar 2 meios de cada vez. É isso, pessoal. Então, finalizamos. Ok? Tenham todos uma ótima noite. Bons estudos. Alguém quer perguntar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Gostaria de comentar? Não? Fechou? Quando começa as aulas de vetores? O questionário de vetores já começou e eu fiz uma live gravada ensinando a responder o questionário, tá? Agora precisamos fazer lives para ver essa questão de vetores e planos cartesianos e deslocamentos, tá? E então a gente vai fazer aí ao longo dessa semana e da semana que vem. Mas a gente tinha que já intensificar a nossa preparação para a AP1. Quando a gente piscar o olho, a AP1 vai chegar. Refaçam provas anteriores, inteiras. Pega uma prova, refaz ela inteira. Tá certo? Quem quiser sugestão de prova para fazer, me pergunta lá no grupo que a gente vai ver uma prova boa que pode cair no dia 14. Dia 13, né? Dia 13. Tá bom, pessoal? Ótima noite. Vamos em frente.